Oi, gente! Estou aqui novamente para falar sobre o livro Só por Hoje e Para Sempre, do Renato Russo. Preciso falar mais alguma coisa? Acho que não. Mas, antes de falar sobre o livro, gostaria de pedir para você que acha bacana, que acha legal esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo. Bom, gente, esse livro, é um manuscrito, na verdade, do Renato Russo, líder do Legião Urbana, enquanto ele estava numa clínica de reabilitação no Rio de Janeiro, né? Para quem não sabe, ele teve problemas com álcool e drogas, né? Então, segundo ele mesmo, quando chegou no fundo do poço, ele decidiu se internar nessa clínica e com os manuscritos dele, cara, a impressão que dá é que ele tá falando com a gente, sabe? Eu achei super interessante a gente ver o lado dele, né? Esse lado mais humano dele, que a gente vê aquele mito, né? Aquele cara que todo mundo idolatra, né? Legionários e tal. E é super interessante a gente ver que ele tinha um lado humano, que ele tinha suas falhas. E ele vai narrando o dia a dia das atividades que tinham que ser feitas lá na clínica, enfim, toda a mudança, né, que foi acontecendo na cabeça dele no decorrer dos dias e tal. Então, assim, é muito interessante e algumas passagens é interessante destacar. Uma das passagens, ele fala bastante da homossexualidade dele, né? Ele era meio, assim, gostava né, da coisa, vamos dizer assim, né? Ele mesmo fala, né, que ele era muito, assim, gostava de um sexo, de uma coisa assim mais liberal, vamos dizer assim. E tem algumas passagens que vale a pena serem destacadas. Uma festa a qual ele foi convidado a um jantar na casa da Regina Casé, e ele foi com dois amigos e tal, e tava Ney Matogrosso, Caetano Veloso, né? E ele, nossa, eu tô aqui e tal. Só que, segundo ele, o pessoal foi muito snob, nem conversaram com os amigos dele, e ele também, sabe, ficou meio de lado, assim, ele não gostou da festa. Enfim, episódios também com um dos namorados que ele teve, né? Que o cara meio que ficou em cima dele, e ele meio que partiu pra violência porque ele não queria mais, porque ele era do tipo assim, quando ele se entregava à pessoa e a pessoa dava fora nele, ele não queria mais nem saber. Ele podia estar amando, mas ele, sabe, criava-se um bloqueio mesmo, e ele não aceitava. E ele fala muito assim do lado dele egocêntrico, do lado dele assim que se achava a última Coca-Cola do deserto, embora ele pudesse se achar, né, gente? Porque ele era o Renato Russo, não tem o que dizer. Mas assim, ele era muito agressivo, né, segundo ele não... Depois que ele começou a passar os dias na clínica, ele começou a se autoavaliar, e ele viu o quanto ele era agressivo, o quanto ele não ouvia as pessoas, ele não sabia muito falar com as pessoas, e ele fala que ele era muito tímido. Então, por conta dessa timidez, ele via nas drogas, no álcool, uma forma meio que de se soltar, né, desse comportamento que ele tinha, que o incomodava, e ele não sabia muito como reverter. E aí ele fala dos pais que o visitavam também, junto com o filho dele, o Juliano. Enfim, ele vai contando as passagens da vida dele, e a gente assim fica muito próximo dele. Embora seja um livro curto, né, um período curto também da vida dele, eu senti falta assim de um final, né? Podiam ter colocado num contexto mesmo. Tipo, ele só coloca o que ele escreve e não tem mais, não conta o que aconteceu depois e tal, enfim. Mas o livro é muito, muito, muito bom, maravilhoso, maravilhoso. O Renato, nossa, gente, ele é um cara muito culto. Você vê assim que ele coloca muitas citações de livros, de filmes, de música no livro, e
assim, observação. Tem trechos do livro que depois se tornaram música. Então, assim, pra quem é fã, como eu, tava lendo alguns trechos, cara, é letra da música. É música tal, é música tal, é música tal. Inclusive, tem uma parte que é uma das músicas preferidas minhas, que é a Tempos, que ele fala, lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Ah, eu falei, meu Deus, essa música, meu Deus, é a música Tempos. Que depois ele foi... Então, assim, aquele período da vida dele foi fonte de inspiração para várias músicas dele. E, assim, nossa, ele era um cara, assim, que se eu pudesse falar com ele, eu falei, Renato, larga a mão dessas companhias suas, essas companhias isso não vira nada, é tudo gente, sabe, desinteressante, gente, sabe, que não agregava mesmo. E ele tinha, assim... Ele tinha uma necessidade de agradar, ele tinha esse problema dele, que ele queria agradar, ele se anulava muitas vezes e ele queria ser aceito, ele tinha essa necessidade, então é muito complicado, e ele usava meio isso como uma arma quando as pessoas não o aceitavam, ele se tornava agressivo, enfim, insuportável mesmo, né? Insuportável mesmo. Até tem um episódio com a empregada também, que ele vê ela cantando, ele vê ela feliz, ele não suporta, ele começa a brigar com ela porque ele quer estragar o dia dela, sabe? Depois ele se arrepende, mas na hora ele foi muito escroto. Mas enfim, né? É o Renato, a gente aceita. Mas, cara, é muito maravilhoso. Tudo que ele fala, assim, a gente meio que entra assim dentro da cabeça dele. Enfim, a única coisa que eu achei que ficou assim, tanto quanto pra mim, né, ficou um tanto confuso, é que muitos nomes eles colocam suas iniciais para preservar a pessoa. Então a gente fica meio perdida lendo, porque ele vai falando, né, pessoa tal, e vai falando os nomes e só aparece as iniciais. Então a gente fica meio perdido, meu Deus, mas quem é, sabe? Você fica meio perdido, assim, tem horas. E outra coisa também que eu achei super interessante, ele fala, né, do Dado Villa-Lobos, que ele nutria assim uma certa assim, atração por ele mesmo, o Villa-Lobos é casado, né? Não sei se ainda é, mas na data do livro ele era casado, e o Renato nutria assim uma paixão, achava ele atraente e tal, mas nada que, né, fosse atrapalhar e tal, mas eu não sabia disso, achei super interessante. Em contrapartida, o Bonfá, ele nutria um certo ranço. Eles tinham certa antipatia, assim, sabe? Ele falava que ele queria meio que derrubar ele e tal, enfim. Então, tinha isso também. Achei super interessante, né? Que eu não sabia disso, desses pormenores. Então, assim, gente, o livro é maravilhoso. Quem gosta, quem ama o Renato Russo, quem ama a Legião, quem viveu o rock, nossa, tem que ler esse livro, gente, é muito bom. Você vai entrar literalmente na cabeça do Renato. É maravilhoso, gente, maravilhoso. Tá bom? Essa foi a nossa resenha de hoje. Um beijo, obrigada por ter chegado até aqui e até a nossa próxima resenha.